Olá, queridos. Este é o programa Encontro com Cristo. Agradecemos a sua audiência, você que tem nos acompanhado todos os programas, todas as sextas-feiras, às 12 horas. Cremos que está sendo uma bênção para você, para nós, essas palavras, esses testemunhos de bênção para nossas vidas. Você pode também ver os testemunhos anteriores. Você pode se inscrever no canal do YouTube e assistir os testemunhos anteriores a este. Você pode também mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, aparece o nosso número aí, um pedido de oração. Nós estamos sempre orando e intercedendo pela sua vida, crendo que o Senhor pode te dar vitória em nome de Jesus. Querido, também queremos fazer um convite para você estar conosco ali no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus, ali na 14 de março, esquina com José Malcher. Todas as quintas-feiras nós temos ali encontro de casais, em células, uma bênção, ministrações, palestras. Você é o nosso convidado. E temos também, às sextas-feiras, o culto da família. É uma bênção também, você é o nosso convidado. Queremos também deixar uma palavra para você, para a nossa meditação, que está em Filipenses, capítulo 4, e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que bênção. O apóstolo Paulo falou isso e também serve para todos nós, que nós podemos ter esta promessa de Deus nas nossas vidas, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? Jesus Cristo, não é? Ele quer nos fortalecer todos os dias. Eu sei que vem as aflições, vem os problemas da vida, não é? Até porque Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas ele fala assim também: tem de bom ânimo, te alegra, porque nós vamos vencer. Ele diz assim: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Por isso, se pegue nesta palavra. Se você está com algum problema, alguma dificuldade, você fale e profetize na sua vida, para você também, para sua família: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para isso, você precisa conhecer a Deus. Como conhecer a Deus? Através da sua própria palavra. A gente fala, quando a gente quer conhecer um autor de um livro, a gente lê os livros e começa a conhecer o autor. Para conhecer a Deus, você precisa ler a palavra e conhecer um pouco mais de Deus, através da meditação na palavra, a oração, a conversa com Deus, não é? E obedecer a sua palavra também. Não só ler, meditar, mas obedecer a esta palavra. E depender de Deus, a dependência nele, sabendo que Ele é o nosso Deus, que Ele está à nossa disposição, que Ele quer nos abençoar, que Ele quer nos guardar, que Ele quer dar vida e vida em abundância. Então, creia que o Senhor é contigo, que Ele quer ter um relacionamento mais íntimo contigo. E a própria palavra diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, Ele diz assim: eu entrarei e cearei contigo e Ele comigo. Então Ele quer cear contigo, Ele quer fazer uma festa na sua vida, mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a história da tua família. Deus que tem bênçãos, tem promessas para a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Receba esta palavra em nome de Jesus. Querido, também queremos convidar você para ver as imagens da semana do nosso encontro de casais em células, todas as quintas-feiras, às 19h30, e também o nosso culto da família, todas as sextas, às 19h30. Vejam as imagens. Não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, aleluia. Se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
desaceitar e ver sua família se acabar. A sua esperança, meu amado, e sua esperança se apagar. Sua fé. Estamos de volta no programa Encontro com Cristo e hoje nós vamos ter um testemunho abençoado aqui do pastor Ari e a irmã Darlene. Boa tarde. Boa tarde, pastor Adalvo. É um prazer, é uma honra, é uma bênção de estar aqui neste programa com o Senhor, testemunhando um pouco das nossas vidas para os telespectadores. Amém. Que bênção. Boa tarde, Darlene. Boa tarde, pastor. Desde já a gente agradece a oportunidade de estar aqui, né? Para, através do nosso testemunho, abençoar outras vidas. Amém. Que bênção. Querido, o pastor Ari e a irmã Darlene são pastores auxiliares, trabalham ali conosco no Templo Central da Assembleia de Deus e trabalham com a missão com crianças. E são uma bênção ali conosco, estão aqui hoje para compartilhar um pouco das suas vidas conosco. Pastor, eu queria começar com o pastor Ari, falando um pouco da sua infância, adolescência, juventude. Como é que foi a sua vida? A infância, eu posso assim dizer, ela foi muito boa, muito agradável, né? Nossos pais nos cercando de amor, nossos pais também nos dando a disciplina necessária e ali a gente convivendo ali na igreja. Nós tivemos uma infância na igreja bem alicerçada, bem sólida. Naquele tempo não se chamava missão infantil, se chamava departamento infantil. E era muito forte naquela época, né? Havia muitos trabalhos com as crianças, né? Todo ano nós participávamos do Natal infantil, apresentando, né, peças. Então eu posso dizer assim que a infância ela foi muito boa na família, e a igreja ela deu muito suporte para a gente poder crescer ali no temor do Senhor. Amém. Se cumpre ali então a palavra que diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele, né? Com certeza. Então isso aconteceu na sua vida. Ficou gravado nos nossos corações, né? O que a mãe, o pai nos ensinava e o que também as professoras que pagaram o preço de estar conosco, cuidando, ministrando a palavra, contando nos cultos à noite as histórias, louvores. Então nós tivemos assim uma infância na igreja assim bem enriquecida, né? Deu um suporte assim que fez com que a gente sentisse prazer, né, de crescer na igreja, ao ponto que às vezes a gente até completava 12 anos, mas a missão infantil era tão forte que a gente queria continuar, né? Hoje a gente vê as crianças querendo logo se tornar, né, adolescente, adulto, né? Naquela época não, como era muito forte o trabalho infantil, muitas vezes nós já estávamos adolescentes, mas a gente ainda queria continuar na missão infantil devido todo aquele trabalho bem estruturado. Que bênção, né? E como é que era a questão, como é que você trabalhava a questão de ser neto do pastor Firmino Gouveia, né? Isso. Pastor da Assembleia de Deus em Belém. E o que trazia assim, de pressão para a tua vida esse fato de você ser neto do pastor Firmino? Era muito bom, mas também tinha o seu peso de responsabilidade, né? Hoje nós já vivemos um evangelho dentro da Assembleia de Deus com liberdade, né? Mas recordando isso, levando para os anos 80, naquela época, né? Havia todo um rigor, né, em relação à criação, né? Não tínhamos a mesma liberdade de hoje, de jogar uma bola, de fazer algo que hoje os jovens que estão na Assembleia de Deus podem fazer. Então, ainda sendo neto do pastor Firmino, havia uma cobrança, né, assim, sobre nós, e até mesmo nós nos cobrávamos. E ele, assim, como ele era conhecido no estado do Pará todo, até quando a gente viajava para os interiores, ia no Marajó, olha, o neto dos pastor Firmino estão aqui, a gente já sabia que já vinha o peso da responsabilidade. Ao mesmo tempo que era bom, mas nós sentíamos isso, né? Essa certa cobrança, né? Porque naquele tempo não se tinha uma compreensão de que você era uma criança que servia a Deus, que você era um adolescente que servia a Deus. Nós tínhamos ideia, pelo fato de ser neto, tinha que ser igualzinho, na mesma estatura espiritual do pastor, né? E às vezes isso tinha um efeito negativo, de sentir esse peso de responsabilidade que era muito grande para uma criança, ou outrora quando nós já estávamos como adolescentes.
E durante esse período, assim, você não houve nenhum afastamento da igreja? Como é que foi esse período, até a tua fase adulta? Não afastei durante a infância e nem a adolescência, né? E a irmã Darlene, como é que foi esse período aí, de infância, adolescência, juventude? Eu posso dizer que eu sou grata a Deus por ter nascido num lar cristão, né, de ter tido a oportunidade de ter toda essa base cristã, né, que uma criança precisa e hoje é necessário que tenha. E fui criada com pai e mãe dentro da igreja, avós, tias dentro da igreja. E engraçado que a minha mãe ela era vocalista de banda na igreja evangélica, né? Então eu fui criada participando de culto de cruzadas, culto relâmpago, sempre tendo essa oportunidade de estar logo me engajando desde a infância na igreja. E eu posso dizer que meu encontro com Deus nesse momento ela já acontece na infância. Claro, tem um momento da conversão, né, que a criança precisa ter, mas já acontece na infância. E ao crescer, né, na adolescência, eu me deparo com uma situação que de repente veio para estabilizar a vida de uma adolescente, naquela época com 12, 13 anos. O inimigo ele sempre usa das suas artimanhas para tentar te enveredar para outro caminho que não foi aquele que Deus te colocou. E naquele momento eu vivia a separação dos meus pais. O meu pai saiu de casa, abandonou a mãe. E eu percebi que naquele momento o inimigo coloca todas as oportunidades que um adolescente pode ter de se desviar do caminho do Senhor. Né? De dizer assim, eu não preciso estar aqui, não sou responsável por isso e eu não vou assumir a responsabilidade por eles. Mas graças a Deus, tendo a base de uma avó, né, que soube nos amparar, sempre tem um círculo de oração orando por ti, né, e esta avó ela era líder de círculo de oração, claro, estava ali de joelho no pó, né, e os netos de pé, e soube dar esse sustento na palavra, esse sustento no discernimento, né, de poder observar os prazeres do mundo e você dizer, não, eu não preciso estar ali, né, o meu lugar não é esse. E graças a Deus eu pude entender que o caminho a ser seguido era aquele que Deus havia sonhado para mim, né? Porque eu também sonhava com este caminho, mas de alguma forma as circunstâncias da vida nos colocam para que você enverede para outro. E graças a Deus eu não tive o desprazer de experimentar outro caminho que não fosse o caminho dentro da casa do Senhor. Que bênção. Glória a Deus, amém, né? Amém. Querido, como você pode ver, esse é o melhor testemunho, né? Porque às vezes a gente ouve testemunho de pessoas que eram drogadas, que eram largadas no mundo e de repente tiveram uma conversão, não é? E aí a gente acha que é o melhor testemunho, mas na verdade o melhor testemunho é esse da irmã Darlene, que ela está contando para nós. Dizendo que na infância ela escolheu servir ao Senhor, né? Mesmo com a adversidade da separação dos pais. Mas ainda assim ela escolheu, né, servir ao Senhor. E o mais importante do seu testemunho é a questão de estar envolvida na obra do Senhor, né? E isso faz com que a gente se fortaleça e, como a senhora acabou de falar, mesmo na universidade, ali evangelizar pessoas, falando do amor de Deus, de Cristo, não é? E influenciando outras pessoas, né? Então que bênção que você escolheu servir ao Senhor, né? Servir a Deus. E aí continua firme até hoje, para a graça de Deus. Amém. E o pastor Ari, desse período então que o senhor passou distante de Deus, qual foi o momento então que o senhor renovou essa aliança e teve esse encontro novamente com Deus? Então, ao entrar na universidade, né, aquela ideia de entre aspas, né, liberdade, né, de poder fazer aquilo que o pai e a mãe poderia, né, chamar a atenção. Mas, mesmo ali distante, muitas vezes o meu coração chorava. Muitas vezes eu sentia assim, um toque, né? Esse não é o teu lugar. Saia daí. Ficava triste, né? Ali envolvido em algumas festas dentro da universidade, em alguns ambientes não propícios para um evangélico. E esse toque cada vez mais foi ficando forte. Até que chegou um momento, né, que eu tive uma grande decepção,
né? E eu disse, Deus, eu realmente não pertenço a esse mundo. Às vezes eu tento estar ali, brincar, me divertir, mas realmente eu não pertenço. Me perdoe. Eu cheguei em casa nessa noite, dobrei o meu joelho, pedi perdão, Senhor, me perdoe por estar insistindo em encontrar felicidade onde não se pode encontrar. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ali, né, eu orei, pedi profundamente um perdão no coração e pedindo, Deus, me transforma, muda a minha vida, me ajuda a ser fiel a Ti. E naquele momento eu estava com a rádio ligada, né? E Deus, ele tem os seus meios de falar conosco, né? Pode falar diretamente, né? Pode falar, né, só você sentindo no coração. E ele falou naquele momento pela rádio da nossa igreja, né? Tocaram 2 hinos que falaram justamente desse tema, né? Aquele que está afastado para retornar para os caminhos do Senhor, você que procura nas trevas a felicidade, sabendo que não é ali, não adianta. E ali eu fiz um novo pacto com o Senhor. E a partir dali, eu retornei, né, para a igreja e tinha uma mocidade bastante atuante, um líder, né, que me acolheu, me discipulou, cuidou de mim, me deu um suporte que eu estava precisando naquele momento, que alguém pudesse dizer, não, eu estou te acompanhando, eu não vou te deixar só, solto, né? E foi muito marcante. Eu acredito que Deus, ele levantou aquele grupo de jovens, aquele líder, para poder cuidar e fazer com que eu pudesse me enraizar nos caminhos do Senhor e não cair mais no erro de retornar para o mundo. Irmã Darlene, conta para nós então como é que vocês se conheceram, né? Criadas assim no Evangelho, né? E aí, em que momento foi que vocês cruzaram o caminho aí para se conhecer? Eu sempre fui uma pessoa assim muito determinada em querer alcançar coisas que, ao nosso ver humano, não seria possível. E eu lembro que eu não tinha namorados, né? Eu sempre estive envolvida na obra e não pensava nem em namorar ou ter alguém do lado, mas eu sonhava já com o marido, né? Já sonhava com o marido e pedia para Deus ele em detalhes. Assim, não quero assim, deste jeito não, mais ou menos deste jeito. E eu lembro que nas eleições de 98 para prefeito de Belém, eu estava na Avenida Senador Lemos, né, de um lado da rua, e ele estava passando do outro lado da rua. E eu estava ao lado de um primo e eu disse para esse meu primo, você está vendo aquele jovem que está passando ali do outro lado? Aí ele, aquele jovem será o meu esposo. Ele, como será o teu esposo? Você nem conhece ele? Falei, Deus dará a oportunidade certa para que eu possa conhecê-lo. Que bênção. E quando foi que aconteceu essa oportunidade? Aí, né, acho que umas 2 semanas ou 3 semanas após esse período, houve um aniversário da família, né, e naquela época ele trabalhava com fotografia. Ele foi fotografar este aniversário e eu fui uma das últimas pessoas a chegar no aniversário. E antes disso, né, a minha avó, serva do Senhor, sábia, como sempre, chega no aniversário mais cedo, né, e vai conhecendo, né, que as pessoas que estão por lá. E conhece este belo jovem. E se encantou por ele. Se encantou primeiramente antes de mim. Né? E minha filha, olha, eu quero lhe apresentar um rapaz, assim, neto do pastor, né, para você lhe conhecer, você conhece ele, converse com ele. E quando eu vejo quem é a pessoa que ela está apresentando. Né? Então ali eu tive a confirmação que Deus estava no negócio, né? Que eu pedi o presente e ele vem entregar na porta. Que bênção, né? Glória a Deus. É assim que o Senhor faz, né? Muitas vezes a gente precisa realmente profetizar na nossa vida, né? Profetizar as bênçãos, assim como você falou. Projetar um casamento, uma família e pedir para Deus, né? Ele é o nosso papai, ele é o nosso pai querido, né? Ele quer dar o melhor dessa terra para nós. Por isso nós temos que pedir para Ele e Ele vai nos abençoar, Ele quer nos abençoar, né? E o pastor Ari, o senhor tem mais alguma bênção que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Algo que aconteceu na sua vida, na vida de vocês? Eu também vejo o nosso encontro como um efeito, né, daqueles que buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas. Eu já estava na igreja, né? Já conheci com 25 anos, e eu já orava a Deus, Senhor, eu já estou com 25 anos, eu preciso de alguém para namorar, noivar e casar, né? E Deus, ele foi, né,
foi maravilhoso, foi muito bom, né? Eu, como tinha me dedicado realmente dos 22 até antes de nós casarmos, dedicado à obra do Senhor, eu vejo assim como Deus, olha filho, como tu chegaste muitas vezes até a abrir mão, né, de bênçãos materiais para fazer minha obra, está aqui, ó. Está aqui o emprego que tu precisas e também a companheira que vai ficar do teu lado. Que bênção, né? A gente vê a fidelidade de Deus quando a gente se compromete com Ele, Ele supre todas as nossas necessidades econômicas, afetivas, Ele vai nos assistir em tudo isso. Glória a Deus. E que bênção que o senhor poderia compartilhar para nós, assim, de que Deus fez na tua vida? E, vamos dizer, Deus ele tem assim, cada vez mais aberto portas de bênção, né? E como efeito desse dedicar na obra, né? A gente vê que nesse mundo moderno, nessa correria, né? Muitas vezes a gente pode cair nessa falha. Não, mas eu estou tão ocupado, preciso me qualificar, preciso, né, cada vez mais ter, em busca de algo que venha fazer com que eu possa galgar algo maior. E a gente vai, muitas pessoas deixam a casa do Senhor de lado, a obra do Senhor. E nós fizemos ao contrário. Não, Senhor, nós temos um sonho, nós temos projetos, né? A nossa tendência é de tentar correr atrás disso e deixar as coisas do reino de Deus de lado. Mas nós fizemos ao contrário nesse último ano de 2015. Não, Senhor, nós temos o sonho de pós-graduação, mas nós vamos estar lá na tua casa, né? Ajudando lá participando do homem ao máximo, e a mulher única, ajudando a missão infantil. E apesar da agenda, né, corrida, Deus ele nos abençoou, né, em 2 aprovações. Eu no doutorado e ela no mestrado. Glória a Deus, uma grande né? bênção. Ou seja, o crente também, Deus ele tem nos levantado para também estarmos em lugares que antes só eram pessoas que não conheciam a Deus. E Deus ele nos entregou essa grande bênção. Glória a Deus, né? Que bênção, queridos. Você pode ver, então, é um testemunho de vida de pessoas que estão envolvidas na obra, trabalhando quase que todo dia ali, trabalham com crianças, e ainda assim, Deus abençoando, né? E ainda dando essa oportunidade. E a irmã Darlene também, foi nesse esforço também e conseguiu essa aprovação para o mestrado? Assim, com muita luta. Eu sou servidora tanto da rede estadual quanto municipal, né? Trabalho com crianças e adolescentes o dia inteiro, né? Então é amar muito essa obra, né? Com criança. E no meu trabalho eu tenho esse foco de estar sempre influenciando vidas. Glória a Deus, né? Que bênção, queridos. Então nós estamos vendo aqui o testemunho desse casal, um testemunho abençoado e crendo que Deus pode também fazer na sua vida. Você pode estar assistindo, vendo o testemunho deles e dizendo, poxa, a vida está tão difícil para mim, a televisão só fala em crise, né? Todo o mercado, a comunidade, todo mundo fala que esse é um ano ruim, de crise, dificuldade. E nós vemos aqui um testemunho de vida de pessoas abençoadas, pessoas que estão envolvidas na obra. Nós conhecemos o testemunho todos os dias na igreja, trabalhando com crianças, né? Trabalhando ali nas EBFs. Então a gente tem visto assim o envolvimento de vocês e tem sido referência para todos nós. E você também que está assistindo esse programa e colocando numa situação de difícil, de dificuldade, que não tem conseguido, coloca a tua esperança no Senhor. Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então entrega o teu caminho, entrega a tua vida. O caminho é só uma singularidade de você entregar a tua vida a Ele. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e depois também você vai poder testemunhar. Assim como esse casal abençoado testemunhou aqui no programa, você também vai testemunhar do que Deus tem feito na tua vida, do que Ele vai fazer. Porque Deus é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso. A sua misericórdia dura para sempre. Então Deus ele é bom, Ele quer fazer isso na tua vida. E nós vamos orar com você, pastor Ari, irmã Darlene, nós vamos orar por você e vamos te apresentar em oração neste momento. Amém? Amém. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, Senhor amado, te apresentamos, Senhor, esta pessoa, Senhor, que ouviu, Senhor, este testemunho. Está passando, Senhor, por este momento, por aflições, por dificuldade. Deus amado,
ouviram, Senhor, esse testemunho de vida, Pai amado, deste casal abençoado que estão aqui, Senhor, e falaram, Senhor, das lutas, mas falaram das vitórias, do que o Senhor tem feito na vida deles. Pai, visita, Senhor, esta pessoa nesta hora, Senhor. Levanta, Pai, aquele que está caído, ó Deus. Pai, entra, Senhor, no seu coração, Pai, nesta hora, que ela possa ter um encontro verdadeiro contigo neste dia, Pai. Que seja, Senhor, um marco na sua vida. Ela falar, Pai, Deus, que encontrou contigo, que tu mudaste a sua vida, mudou a sua história. Pai amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Receba, Senhor, esta oração, esta palavra. Queremos agradecer a vocês, pastor Ari, irmã Darlene, que estiveram aqui conosco, compartilhando o testemunho abençoado. Que Deus abençoe a vossa vida, abençoe suas filhas, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Querido, você que está nos assistindo, nós queremos fazer alguns convites. Queremos que você continue nos acompanhando o programa todas as sextas-feiras. Você que deseja ser um semeador deste programa, que queira abençoar também, nós temos um custo para isso. Você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, nós entraremos em contato com você. Você pode também fazer seu pedido de oração, mande uma mensagem para nós. Queremos também fazer um convite. Você esteja conosco. Todas as quintas-feiras nós temos ali no Templo Central, na 14 de março, com José Malcher, uma reunião de casais em células. Abençoado, palestras, e é uma bênção. E temos o culto todas as sextas. Hoje à noite, você é o nosso convidado para estar ali conosco no culto da família. Leva teu filho, criança, adolescente, jovem, vai ser bênção, vai ser bem recebido por todos nós. E até o próximo programa. Deus te abençoe.